E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo para vocês e dessa vez aqui é a nossa Evolution X que chegou na sua versão 7.2 Unbound diretamente com Android 13 para o nosso Poco X3 Pro, para o nosso querido Poco X3 NFC, entre vários outros celulares que é claro você vai poder conferir aqui na descrição desse vídeo. E sim galera, mais uma vez da Evolution X traz uma nova atualização para a gente estar utilizando dentro dos nossos celulares. Como eu disse, essa daqui é uma versão já com o nosso Android 13 e totalmente diferente do que a gente tinha no nosso Android 12, a fluidez realmente impressiona. Tanto aqui em um celular mais forte como o nosso X3 Pro, quanto aqui até mesmo no celular mais fraco que é o nosso X3 NFC. E justamente por ele ser um celular mais fraco, as outras versões, tanto do Android 12 quanto do Android 12.1, estavam meio que travadinhas, principalmente nessa aba do nosso launcher, onde a gente podia ver aí várias falhas de renderização, não renderização assim no caso de gráficos e tudo mais, mas um frame rate bem baixo, principalmente na hora que a gente ia passar, o nosso dedo assim na nossa tela e a gente sentia aí o frame rate bem mais abaixo do que o padrão. No geral, galera, ele ainda estava mantendo uma boa performance, mas esse bugzinho, ou sei lá, um frame rate bem chato, no Android 12 era um grande problema dessa versão. Agora no Android 13, aparentemente isso daqui foi totalmente corrigido e a gente não sente mais aquelas leves engasgadas na hora que a gente vai fazer as nossas animações de transição. E isso daqui é uma delícia em uma tela de 120 Hz como do nosso X3 e do nosso X3 Pro, ou seja, você não vai ter praticamente nenhum problema ao utilizar essa função. Fora também que por ela utilizar aqui o nosso Google Pixel Launcher, ela não vai ter aqui nenhuma das outras funções que a gente vê na maioria das outras custom ROMs, mas pelo menos ela vai ter aqui as configurações de plano de fundo e estilo já para você selecionar diretamente da sua tela inicial. E é claro também, assim que você quiser clicar, a gente vai poder selecionar qualquer tipo de wallpaper diretamente da Google ou então das suas fotos, mas também vão ser aqui as suas cores do plano de fundo e as suas cores básicas, que vão ter aqui muitas outras opções para você estar selecionando. E é claro também, seu tema escuro, ícones com tema e a sua grade de apps. Essa versão não mudou muito do que a gente já tinha no nosso Android 12, então como vocês podem ver, a única das coisas assim que a gente pode ter certeza que mudou foi aqui a nossa aba de QS Tiles. Como vocês podem ver, galera, desde aqui na nossa aba dos apps ativos, vamos ter aqui, que é aquela versão beta do nosso Android 13 ainda trazia essa opção para a gente parar os aplicativos ativos. E é claro também a gente vai ter os nossos QS Tiles, que como sempre são bem recheados aqui na nossa Evolution X, desde aqui de funções como, por exemplo, você aumentar ou diminuir o refresh rate da sua tela, e é claro também as suas configurações de HBM, as suas configurações de Low Brightness Mode, e aqui também o nosso info de FPS para você estar ativando. E ainda dá para você personalizar ainda mais, colocando aqui os botõezinhos de serviços de execução e as configurações rápidas, que aqui dá para você acessar bem fácil. Entrando no nosso painel de configurações, a gente ainda vai ter a mesma guia de coisas que a gente tinha no nosso Android 12, então essa parte também não mudou muito, mas se a gente vier aqui na nossa guia de evolução, como vocês podem ver, galera, esse daqui já é uma versão que traz bastante do nosso Android 12 diretamente para o nosso Android 13, e principalmente várias das nossas personalizações que geralmente ficam, nas atualizações, agora como vocês podem ver, já estão disponíveis para você estar fazendo dentro do seu Android 13, como por exemplo aqui a sua guia de temas, onde você vai ter tanto o seu tema escuro para poder estar selecionando, quanto é claro também podendo editar sua fonte, os pacotes de ícones, entre várias outras coisas, e também aqui, galera, as suas configurações de barra de status, notificações, configurações rápidas, menu de energia, gestos, tela de bloqueio, botões, animação, diversos e também aqui sobre a equipe. Mas também aqui na nossa aba do diversos dá pra gente selecionar algumas coisas, como por exemplo ligar aqui o seu modo gamer e poder estar selecionando aqui o modo de desempenho junto aqui com o Driver's Angle diretamente para o seu dispositivo. E é claro também, vamos ter aqui bloqueio de aplicativos, modos aqui para você mascarar o seu dispositivo, como por exemplo ligar aqui o armazenamento de fotos ilimitado no seu Google Fotos, ou então desbloquear o máximo de FPS dentro dos seus jogos. E é claro também, vamos ter aqui um iBench para calcular aqui o jitter dos seus aplicativos, e é claro também as opções do desenvolvedor para você, por exemplo, remover aquela restrição de captura de aplicativos como sua Netflix e a sua Prime Video, que é quando você vai tirar um print da sua tela e aquele aplicativo fica completamente escuro, e é claro também há várias outras opções para você selecionar.
Na guia de bateria do nosso Poco X3 Pro, a gente ainda vai ter a guia de perfis de otimização, onde a gente vai poder estar adicionando um modo de desempenho automático aqui diretamente para cada um dos nossos aplicativos, como por exemplo aqui no nosso Antutu eu coloquei no nosso modo de desempenho, mas também você vai ter aqui os seus alertas de navegador, câmera, discador, jogos e aqui também aplicativos de transmissão. Além, é claro, também que você vai poder estar ligando aqui o seu modo de jogo e poder adicionar a sua resposta do toque, sensibilidade ao toque e também aqui uma área de resistência aos toques. No X3 NFC, essa funçãozinha está lá na parte de baixo, dentro da guia de sistemas, e aqui, como vocês podem ver, com Thermal Profiles and Game Mode, onde você também vai poder estar selecionando entre os modos de benchmark, câmera, dialer, game e também o modo streaming, e é claro também fazendo a mesma ligação de resposta ao toque, sensibilidade ao toque e também aqui a sua área de resistência ao toque. Já vindo na área de sobre o dispositivo da nossa Custom Home, ambas estão rodando aqui, obviamente, o nosso Android 13 para você estar selecionando. A versão da Evolution X é a 7.2 Unbound, tanto aqui oficial para o nosso Vayu, quanto não oficial para o nosso Surya. Atualização de segurança do Android utilizando o 5 de outubro de 2022, portanto mais recente, e a versão do kernel, infelizmente não é mostrada aqui no nosso Poco X3 NFC, mas aqui no nosso X3 Pro é o 4.14.295 Cryolite Kato, diretamente do nosso celular. Já vindo aqui na nossa aba de serviços em execução, como vocês podem ver, por relação marrom Google, ela tem aqui vários aplicativos da Google já pré-instalados, e principalmente pelo fato da nossa tela de início ser o launcher da Pixel, ela está consumindo bastante memória RAM. Tanto aqui na nossa tela de início, quanto também na nossa inteligência de sistema, quanto aqui também em vários outros aplicativos da Google que ficam abertos em segundo plano. Nisso a gente consegue aqui consumir mais ou menos uns 2,1 a 2,2 GB pelo nosso sistema. Os nossos aplicativos, por terem vários aplicativos do Google, vão estar consumindo cerca de 1 GB de RAM e de livre a gente vai ter ali por volta de 2,5 a 2,7 GB de RAM livres para a gente estar utilizando. Mas apesar do consumo alto de memória RAM, a gente ainda está conseguindo jogar os nossos joguinhos bem tranquilinho, principalmente aqui no nosso Antutu Benchmark, que é claro, não é um jogo, é um teste de benchmark, mas a gente conseguiu aqui boas pontuações para ambos os celulares. Pelo menos aqui no nosso X3 Pro foi bem abaixo da nossa média, porque a nossa CPU, não sei o que aconteceu, mas piorou a performance dela, porque geralmente o nosso CPU faz 155 mil pontos e agora fez apenas 135 mil, então simplesmente aconteceu alguma coisa no teste de CPU. Fora isso, galera, a GPU fez aqui um excelente score de 202 mil pontos, que é excelente para a nossa GPU do Poco X3 Pro. Memória fazendo 104 mil pontos e a nossa X fazendo 133 mil pontos, com uma pontuação total de 576.647. Já que o nosso X3 é NFC, como vocês podem ver, a pontuação dele foi excelente também, com aqui 334 mil pontos num geral, e aqui a nossa CPU batendo 95 mil pontos, com um teste aqui tranquilinho para ela. Temos aqui também a nossa GPU batendo 92.751, memória fazendo 56.082 e o nosso X 90.146. O estranho aqui é que aquele score do Antutu no nosso Poco X3 Pro foi bem estranho também, mas aqui a nossa performance de CPU tá bem igual ao que a gente tinha já anteriormente. Vamos começando aqui para o nosso X3 NFC, que fez aqui em 10 minutos de teste e 100 threads, uma máxima de 179 mil pontos, uma média de 176 e uma mínima de apenas 168 mil pontos, ou seja, praticamente nenhum throttling aconteceu durante o nosso teste. Já o nosso Poco X3 Pro, como vocês podem ver, a performance dele se manteve praticamente a mesma das outras custom ROMs, com uma máxima de 266 mil pontos, uma média de 252 e uma mínima de apenas 230, acontecendo ali um throttlingzinho bem levezinho, ali mais ou menos por volta dos seus 6 a 7 minutos de teste, mas fora isso, nada demais. E é claro, o throttling total na casa dos 93%. Em jogos, já pelo fato da gente ter aqui os nossos FPS desbloqueados por conta da nossa Custom ROM, a gente consegue ter aqui uma fluidez incrível, como de sempre aí é dentro do nosso Android 13. Começando, é claro, pelo nosso PUBG Mobile, que, pra gente desbloquear os nossos 90 FPS, a gente tem que jogar na qualidade baixa, e isso daqui é bem fichinha para o nosso Poco X3 Pro, que conseguiu fazer tranquilamente em 90 FPS, praticamente com tudo no baixo. Se a gente subisse um pouco mais o FPS, a gente conseguia rodar ele com FPS no extremo, que é 60 FPS travados, e basicamente a gente conseguia rodar ele na qualidade HDR, ou então na qualidade Ultra, que tem aí as suas texturas em 4K, apenas em 40 FPS, porque o jogo não permite você subir mais do que isso. Já o nosso X3 NFC também rodou aí de boas na qualidade baixa em 90 FPS, porém aí, galera, se você quiser subir um pouquinho mais o gráfico, aí ele rodaria apenas na qualidade alta em 30 FPS, que já é o padrão dele.
Joguinhos como o nosso Call of Duty, galera, a gente conseguia rodar em 120 FPS no nosso modo multiplayer em ambos os celulares, desde aqui que esse celular consegue suportar a qualidade média, e com isso a gente conseguia por volta de 98 a 120 FPS, variando bastante, mas não atrapalhando tanto na nossa jogatina, porque a estabilidade para jogos do Android 13 é bem superior ao Android 12 e o 12.1. Nosso X3 Pro tem mais do que a performance suficiente para rodar isso aqui na qualidade média, então a gente conseguia rodar tranquilamente em 120 FPS, com algumas leves quedas ali para uns 115, 112 FPS, mas depois voltando rapidinho para os seus 120. Free Fire Max é até que bem de boa para ambos os celulares, porém como estava rodando em 90 FPS e quanto mais FPS, mais uso de CPU, e o CPU, né, já é bem desotimizado dentro do nosso Free Fire, então apesar de tudo, o nosso Poco X3 Pro consegue rodar ele em 90 FPS, com várias quedas aí para uns 80, 79 FPS, mas aqui o nosso X3 NFC já é um pouquinho mais F, né, a estabilidade dele já não estava tão mais boa dentro do nosso Free Fire, com isso a gente conseguia jogar ele apenas em mais ou menos uns 80 FPS, subindo algumas vezes para casa dos seus 85, 87, mas no geral era 80 a 70 FPS na sua média geral. E o Apex Legends, que é o grande broxador de tudo isso, infelizmente só roda aqui em 60 FPS no nosso Poco X3 Pro na qualidade normal e em 60 FPS no nosso X3 NFC na qualidade normal. Então não tem muito que a gente falar do Apex. Tava bom em ambos os celulares porque 60 FPS na qualidade normal é bem facinho para os dois. Enfim, galera, essa daqui é a nossa nova atualização da Evolution X. O Android 13 nesses celulares está lindamente perfeito, a gente vai conseguir utilizar de boaça em ambos os celulares. Eu só achei o consumo dela um pouquinho mais alto, mas pelo menos aqui no quesito de bateria e principalmente aqui na performance para os seus jogos, essa daqui não tem erro. Você vai ter aqui uma das melhores performances até agora. E é claro, né, o Android 13 tem esse grande destaque, mas, por exemplo, ROMs como a Race Droid não conseguiram se adaptar, mas agora que ela lançou na 7.0, a gente vai também gravar um pouquinho mais sobre ela, ok? Mas como aqui, galera, a Evolution X tá na sua versão 7.2, a gente conseguiu aqui uma excelente performance, não apenas por ser Android 13, mas a estabilidade do sistema está bem incrível, e o Android 13 tem aí o potencial para se tornar um dos melhores Androids já lançados nos últimos tempos. Eu vou ficando por aqui, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adiciona esse vídeo aos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo, e é nóis, galera, valeu e falou. Tchau, tchau.